Fala concurseiro, crase para iniciantes. Eu sei que você já assistiu a diversas aulas sobre crase, então se você já domina, pula, vai assistir a outro vídeo, beleza? Neste vídeo, somente para quem já assistiu inúmeras aulas e ainda não entendeu o porquê da crase, de onde vem esse acento, então é para isso que a gente vai agora assistir a este vídeo, beleza? Então fique comigo se você quer entender em 5 minutos como acertar questões de crase. E o melhor, o primeiro passo, a base do entendimento. E depois você pode assistir a vídeos avançados. Porque o que acontece é que muitas vezes você vai assistir uma excelente aula de crase e o professor explica ali, ó, isso aqui é preposição, caso de regência, temos aqui o artigo definido feminino, crase. E aí você não sabe de onde veio essa preposição, o professor já vai ali de forma, né, já entra no assunto e começa dali para frente. Neste vídeo, não, você vai aprender o que está por trás, beleza? E a gente vai, inclusive, resolver algumas questões de prova. Então, em 5 minutos, a partir de agora, você vai entender como surge a crase, beleza? Tranquilidade? Então, se já foi suficiente para que você faça a sua inscrição, este é o momento. E se você ainda não me conhece, professor Bruno, português e redação para concursos, a gente também está lá no Gramática Flix, siga lá, show? Então vamos lá, crase para iniciantes. Qual é o problema, a grande dificuldade? A grande dificuldade reside em entender que a gente está diante de um elemento que é chamado fenômeno. Fenômeno da crase. É fenômeno. E essa dificuldade passa por não entender isso daqui, ó. As funções. O grande segredo é entender as funções, os múltiplos papéis do mesmo camarada. Como assim, professor? Calma, calma. Lembra? É para iniciante. Você vai entender. Olha, aqui está um camarada na função de aluno. Beleza? Ele está aqui saindo da faculdade dele, né? Então ele está aqui na função de aluno. Este mesmo camarada está aqui na função de filho. Olha aí, dando um abraço gostoso na sua mãe, né? Então ele continua sendo a mesma pessoa, só que aqui, nesta imagem, ele é aluno. Aqui ele está na condição de filho, mas não mudou, perceba, é o mesmo camarada. Isso tem tudo a ver com acento grave. Olha aqui, o mesmo cara na função de pai, mas é a mesma pessoa. Pega a referência? É a mesma pessoa, só que ele está com papéis diferentes. Olha aqui, agora ele é professor. Olha lá que legal. Então a gente tem aqui a mesma pessoa em papéis diferentes. Então é isso que você precisa entender quando estiver diante da situação crase. Beleza? Vou explicar. Olha, a gente tem a crase com a fusão de duas vogais idênticas. É daí que surge, né, o tal acento grave. Só que uma é preposição e a outra é artigo. Só que, olhando, é a mesma coisa. É o mesmo camarada. Visualmente, se você analisar aqui, olha, é a mesma pessoa. Só que tem a condição de aluno, de filho, de pai, de professor. Aqui tem o A como artigo e o A como preposição, e você precisa identificar. Assim como você bate o olho e consegue identificar, não, é a mesma pessoa, mas aquele é aluno, aquele é professor, aquele é pai, aquele é filho. Beleza? Então, como a gente identifica? O artigo, ele é uma classe gramatical variável. Então, é o artigo que se relaciona aqui com a preposição para fazer o acento grave indicativo de crase, é o artigo definido feminino. Beleza? Então, só pode ser com a letra A. E a preposição que se relaciona com a crase é a preposição a. Só que a preposição é uma classe gramatical invariável, ou seja, a preposição ela não faz, por exemplo, plural. Não existe isso aqui. A preposição ela só se apresenta com esta forma aqui. Já o nosso artigo, ele pode sim fazer plural.
para concordar. Então a gente vai verificar aqui, ó. A professora chegou cedo, ó. Adicionei um artigo definido feminino. E por que que é o a? Porque professora é uma palavra feminina. Então este artigo feminino, ele acompanha. Agora aqui, ó, na frase de baixo, professoras chegaram cedo. Então o artigo, ele se flexiona para concordar com o substantivo feminino plural. Beleza? Então, essa é a função e essa é a flexibilidade, né, da palavra que é variável. Beleza? Tranquilidade. Então, como a gente acabou de falar, este a, que é igualzinho a este, olha, na ordem da crase, o primeiro é a preposição e o segundo é artigo. Ocorrendo essas duas situações, você tem o acento grave indicativo de crase, que é a fusão entre duas vogais idênticas. Então, professor, veja só, eu acho que eu entendi. Então, para não escrever assim, ó, a gente faz apenas um A e adiciona o acento grave? Sim, o acento grave. Olha, inclusive há questões de concurso que cobram apenas o nome do acento, acento grave, indicativo de crase. Outras cobram apenas essa ordem, preposição mais artigo. Olha só. Então, se você já sabe essa ordem, você já começa a acertar questões elementares. E é isso que a gente está fazendo aqui, vindo bem lá de baixo, lembra? Beleza. Então, aqui você já sabe o que é a flexão, você já sabe que o artigo ele é uma classe gramatical variável, então ele vai se flexionar e a preposição jamais. Beleza. Então, se eu tenho aqui, ó, uma letrinha A, porque o aluno foi a pé, não é assim que a gente fala? Ele foi a pé. E aí me surgiu uma dúvida, a crase ou não a crase aqui? Olha, se o artigo que é somado, porque aqui quem vai a. Então eu tenho aqui uma preposição que aí a gente já avança para o caso de regência. Tem uma preposição que é exigida pelo verbo, então foi a, né? Agora, a pé, aqui pé é uma palavra masculina, não é isso? O pé. Então eu não posso adicionar ali crase, tá? Jamais haverá crase diante de masculino, beleza? Por isso que a gente fala não a crase diante de palavra masculina. Por quê? Porque o artigo que antecede e faz surgir a crase, ele é o artigo definido feminino a, beleza? De forma geral, é isso, tá? A gente vai avançar. E aí, a gente passa às proibições. Palavra repetida, crase proibida. Escreva isso aí. Palavra repetida, crase proibida. Então, toda vez que estiver diante, cara a cara, dia a dia, face a face, não há crase diante de palavra repetida. Beleza? Aqui, não há crase diante de pronome pessoal ou pronome de tratamento. Beleza? Então, ó, toda vez que você estiver diante dessa estrutura, a ela, a ele, a você, não haverá crase. Beleza? Outra situação, não há crase diante de uma, que já é um artigo indefinido, feminino, mas indefinido. Então, se eu já tenho um artigo aqui, não há que se falar em crase. Aqui temos apenas uma preposição. Beleza? Agora, há uma exceção quando a palavra uma estiver fazendo referência à hora. A hora exata. Fazendo referência à hora exata, aí sim temos crase. Então aqui, ó, saiu a 1h. Aqui nesta situação, vou até apagar a seta para que você não entenda que ali há crase, beleza? Não há crase ali. Show de bola. E aqui, ó, por que não há crase aqui nessa ocorrência? Fala para mim. Sério é um substantivo masculino, não é isso? Ó, é uma palavra masculina. Pode ser um substantivo, pode ser um adjetivo, depende do contexto. Então, ele levou a sério. Aqui, ó, palavra masculina. Então, não há crase diante de palavra masculina. E esse a aí, professor, é apenas uma preposição. Você já viu lá
que a preposição ela não tem compromisso, ela não precisa concordar com ninguém. Por isso que fica assim e continua certo. Temos apenas a preposição. Para que haja ali a estrutura, a fusão, a crase, a gente precisa das duas situações. E aí, para que não fique só nessa teoria, uma questão da IBFC diz o seguinte: o acento grave foi empregado corretamente em observando as voltas com sorvetes e Coca-Colas. Dentre as frases abaixo, assinale que apresenta erro nesse emprego. Então aqui eu trouxe principalmente por conta da palavra uma, tá? Para a gente focar nisso aqui. Olha, todas farão jus a uma grande recompensa. Perceba que aqui a gente tem a palavra uma sem referência à hora. Sem referência à hora exata. Então isso aqui é o erro. Assinale que apresenta erro. Esse aqui é o gabarito. Olha de baixo. Os candidatos chegaram a 1 hora. Olha aqui, a referência à hora. Quando uma estiver relacionado aqui à estrutura que faz referência à hora exata, a hora de relógio, a crase estará correta. Beleza? Então, os candidatos chegaram a 1 hora e saíram às 3. Essa crase aqui, inclusive, é obrigatória, tá? Todas as outras estão corretas. Sua frequência às aulas é muito irregular. Dirija-se àquela próxima sala. Beleza? Lembrando que aquele a, preposição, também pode se juntar ao a inicial de aquele, aquela e aquilo. Show? Beleza. E aí, a gente avança para que você entenda também quando a gente tem a regência verbal e logo após vem uma palavra masculina. E aí, como fica isso, professor? Olha, quem se refere, refere-se a. É isso? Então, aqui também. Beleza. Só que aqui, ó, eu me refiro à professora. Então, a gente tem outro a. Este a vem daqui, que é um artigo, e este a vem da forma verbal, que é uma preposição. Preposição mais artigo. Por quê? Porque a palavra feminina ela admite, né, o artigo definido feminino. Então aqui, ó, o correto é com crase. Agora, nessa situação, a gente tem também o a, que é uma preposição regida ali pelo verbo, e a gente tem a palavra professor, que é uma palavra masculina. E como é que fica? O professor, porque o artigo, ele é... Lembra que é uma classe gramatical variável? Se é variável, ele faz o quê? Concordância, né? Então, se é professor, é masculino. Então, preciso mudar para um artigo masculino. Então, como fica isso aqui? O a permanece, porque esse a é preposição, exigido ali pelo verbo. Fica ao. Ah, então aconteceu a mesma situação, né? A mesma fusão, só que aqui é uma fusão de vogais que não são idênticas. Por isso, não há que se falar em crase. Entendeu de onde vem esse acento? Porque aqui, olha que bagunça que ficaria, tá vendo? Eu tenho duas vogais idênticas, eu não posso escrever dessa maneira. Alcoólicos anônimos. Não, não. Então, por isso que vem a crase. Agora, quando eu tenho a estrutura aqui, ó, diante de verbo, perceba que há apenas a preposição, porque o artigo ele antecede um substantivo. Ó. O artigo masculino antecedido pelo substantivo masculino. O artigo feminino, substantivo ali feminino. Aqui falar é verbo. Então, se eu tenho um a aqui, ele jamais será artigo. Comecei a falar. Isso aqui é uma preposição. Por isso que há aquela máxima, não há crase diante de verbo. É isso? Diante de verbo, não há crase diante de verbo, exatamente porque não há artigo nessa estrutura. Esse a, ele é apenas preposição. Tá entendendo? É o mesmo camarada, mas só que aqui ele não faz concordância, ele não se flexiona. Então, meu irmão, não interessa. Agora, professor, e se ali na referência fosse o plural, a palavra professor, aqui, fosse professoras? Opa, tá. Então vamos lá.
Então imagina que aqui agora fosse professoras, refiro-me às professoras. Aqui, ó, o artigo vai para o plural. Perceba que a preposição ela continua intocável, porque ela não se mexe, ela é invariável. Professor, então como fica esse acento grave? Permanece com acento grave, só que agora é plural. Por quê? Porque o artigo está no plural, concordando com um substantivo feminino que agora é plural. Ah, show de bola. Beleza? Professor, existe a possibilidade de estar certo sem a concordância? Existe. Sem o nosso plural existe, tá? Só que aí vai ficar o camarada A sozinho, somente a preposição. Refiro-me a professoras. Existe essa possibilidade. Nessa possibilidade aqui, eu tenho apenas a preposição e a preposição ela não concorda com ninguém. Então tá tranquilo. O que não pode é eu jogar um acento grave aqui desse jeito. Aí tá errado. Porque aí eu estou dizendo que há artigo. Então, se há artigo, ele precisa concordar com o substantivo feminino que está no plural. Beleza? Então, se não tem, isso aqui está errado. Então, olha só. Aí a gente avança agora e vamos para a próxima página. E vamos deixar aqui certinho com a crase no plural. Beleza? Comente aí se você está entendendo. Dito isto, a gente vai agora resolver questões de forma bem breve, bem rápida, sobre este tópico. Professor, você falou que eram só 5 minutos. Calma, né? Que aí você ficou tranquilo, poxa, 5 minutinhos, né? Poxa, beleza. Então eu te preparei para isso, tá? E aí você nem sentiu que já passaram mais de 5 minutos, viu? Estratégia, estratégia, do grego. Vamos lá. Na frase a seguir, aí não precisa ficar lendo isso não, tá, gente? Ó, questão do Instituto Selecom, tá, de 2025, falou o seguinte, olha, ele quer saber, comando da questão, ó, a crase está presente na expressão a Agência Brasil. Sobre o uso da crase nesse trecho, assinale a alternativa correta. Então tá aqui, ó, o camarada disse, quem diz alguma coisa, né? Então ele disse em entrevista à Agência Brasil. Beleza? Em entrevista à Agência Brasil. Ele pergunta por que ocorre crase aqui. Olha a letra A. A crase ocorre porque o verbo disse, ó, exige a preposição a. Beleza? Uma questão de regência verbal. Ah, beleza. Ele disse a alguém. Né? Ele disse a alguém. Então, disse a Agência Brasil. E a palavra agência está precedida de um artigo definido feminino. Veja se não é exatamente o que a gente trabalhou. Perceba? A gente tem o primeiro a como preposição, que é um caso de regência verbal, ó, perfeito, e esse primeiro a. E o segundo a, ele fala que vem ali, ó, da palavra agência, que está precedida de um artigo definido feminino, ou seja, antes da palavra agência eu tenho um a, que está concordando com a agência. E lá do verbo dizer, eu tenho um a, que é preposição exigida por ele. Somando esses dois, eu tenho aquele acento grave ali, indicativo de crase. É o nosso gabarito, letra A. Beleza? A letra B, não há necessidade de crase. Aí já está errado. É caso crase obrigatório. A crase ocorre apenas para indicar ênfase. Não existe crase para indicar ênfase. A crase está incorreta. Aí você já elimina, porque é crase correta. Show de bola? Olha aí, Instituto Consulplan, Tribunal de Justiça. O emprego do sinal indicativo da crase em denuncie o caso à ouvidoria do Detran ou à polícia de seu estado. Então, olha aqui, denuncie o caso, então denuncie alguma coisa a alguém, beleza? Então aqui é uma questão também de regência verbal. Então denunciou o caso à ouvidoria e denunciou à polícia. Ele fala que é dispensável. Não, é um caso obrigatório, tá? Não é dispensável, beleza? Depende exclusivamente da concordância. Gente, muitas bancas falam isso. Crase não é concordância, é regência. Beleza? E essa regência pode ser verbal ou nominal.
Verbal é quando o verbo que exige a preposição, e quando a palavra que exige a preposição não é verbo, é regência nominal. Beleza? Show de bola. Então, não é isso. Trata-se de regência do verbo denunciar. Ó, tá ficando legal. Beleza? O verbo denunciar, ele exige uma preposição a. Show. Com complemento iniciado por palavra masculina. Aí não, porque a palavra ouvidoria é uma palavra feminina. Olha aqui, a ouvidoria. E a outra? A polícia, tá? Então, a polícia e a ouvidoria, porque vai denunciar o caso a quem? A polícia e também a ouvidoria, beleza? Então, não é isso aqui. Embora ele fala da regência, depois ele joga tudo fora. É obrigatório em todas as construções em que há relação de posse. Nada a ver isso aqui. Indica a fusão da preposição exigida pelo verbo. Olha o que ele falou, fusão. Fusão da preposição exigida pelo verbo, que é a preposição a, com o artigo definido feminino. Olha aqui, artigo definido feminino, diante das palavras ouvidoria, que é a ouvidoria, e a polícia. Realmente. Então, temos uma preposição, gente, olha o que aconteceu aqui. Uma preposição, né, que é regida pelo verbo denunciar, e ela se relaciona com um artigo que está anteposto aqui à palavra ouvidoria, e ela também se relaciona com um artigo que está anteposto à polícia. Então, essa preposição, ela faz a regência ali, ela se junta, né, aquelas duas estruturas, e temos a crase pelo mesmo motivo, tá? Porque quem denuncia, denuncia a ouvidoria e denuncia a polícia. Então aqui, ó, é a regência do verbo denunciar que está mandando, beleza? Aí como você tem ouvidoria, uma palavra feminina, e polícia, outra palavra feminina, logo crase certinho aqui, show de bola. Soldado da PM de São Paulo, FGV 2025. Assinale a frase em que o emprego do acento indicativo da crase está correto. Meu objetivo principal na vida é fazer. Quem faz, faz algo, né? Não faz a algo. Então aqui o verbo fazer, ele não exige preposição. Aí olha o que ele fez aqui, ó. Faz algo, fazer às pessoas. Não existe essa crase aqui. Meu objetivo principal na vida é fazer as pessoas felizes. Fazer o quê? As pessoas felizes, sem crase, tá? Isso aqui está errado. Encontre a paz e a preencha. Não há aqui, ó, acento indicativo de crase nessa estrutura. Que doideira. Olha aqui, fique atento. Aí temos uma regência nominal, porque quem está atento, ou quem fica atento a. Então, a palavra atento, ela exige um complemento com a preposição a. E logo após veio a palavra tartaruga, que também é uma palavra feminina que admite um artigo definido feminino a. Então, essa crase aqui está corretíssima, beleza? E a regência aqui é da palavra atento. Então, aqui a gente tem um caso de regência, o quê? Se não é de verbo, é regência nominal, beleza? Maravilha. Agora sei a metade do que já soube. Não há crase aqui. Eu sei o quê? Algo, né? Sei a metade, sem crase. Não há que se falar em preposição. Aqui a gente tem apenas um artigo concordando com a palavra feminina. E aqui, ó, eu cheguei a iludir. Iludir é forma verbal. Esse a é apenas uma preposição. Como não há artigo ali, você elimina qualquer possibilidade, beleza? De crase. E a gente chega aqui, ó, a quarta questão, gente, de 2025 também, Instituto Consulplan. Ele fala assim, ó, o acento indicativo de crase é empregado corretamente pelo mesmo motivo. Aqui a gente tem no trecho, ó, entregou os embrulhos à mulher. Então, em quem entrega, neste contexto, entrega algo a alguém. Então, entregou os embrulhos, né, aqui, e a alguém, que é o termo que ele rege com preposição, aqui foi a mulher. E por que tem crase aqui? Tem o a, que é exigido lá pelo verbo entregar, e tem o outro a que acompanha aqui, ó, o substantivo feminino mulher. Por isso que essa crase está correta, ok? A letra A trouxe aqui uma forma verbal.
E a gente já viu que diante de verbo, aqui você não tem artigo, é apenas preposição. E se temos apenas preposição, não há que se falar em crase. Beleza. Ficou cara a cara, ó, ele trouxe com crase, palavra repetida, crase proibida. Então você ignora isso aqui. Olha, lá no início a gente falou que não há crase diante de pronome pessoal, né? Ele, ela, beleza? Olha aqui. Isso aqui está incorreto. Show de bola. Aquele aluno nunca está atento. Aí, olha só, lembra da questão? Não sei se você acabou de verificar aqui, a questão da prova da Polícia Militar. Olha aqui, soldado da PM FGV, 25, bancas diferentes, né? Ele trouxe aqui, ó, a regência da palavra atento. Então, quem está atento a. Perceba que a palavra atento, ela precisa de um complemento preposicionado. Quem está atento a. Olha aqui, ele trouxe, aquele aluno nunca está atento a alguma coisa. E logo após veio a palavra aula, que é um substantivo feminino que aceita o artigo definido feminino. E quem está atento a. Então temos aqui o que? A mais A, correta crase, perfeito. E olha que legal, Instituto Consuplan, tá? Instituto Consuplan e aqui FGV. Então você verifica que quando você estuda essas regras de crase, você estuda para todas as bancas, tá? Olha que legal, né? No mesmo ano de 2025. Então, se você pega essa regência de quem está atento a, logo após vem uma palavra feminina, crase, show de bola. E a letra E, olha só o que ele trouxe. Ele fez referência a uma ideia. Olha, ele trouxe a palavra uma e o que a gente conversou sobre a palavra uma. Só há crase se estiver fazendo referência à hora exata. Aqui faz. Vamos ver. Ele fez referência a uma ideia interessante, não fala em hora. Então, se não fala em hora, isso aqui está errado. Nosso gabarito realmente está lá na letra D. E assim, senhoras e senhores, eu termino aqui o nosso encontro. Espero que você tenha entendido o passo a passo de onde surge, né, a crase, de onde ela ali é o cerne, né, que é a preposição mais artigo, e ali ela aparece e você entende essas funções, que é o mesmo a, que ele é um artigo, ele é uma preposição, né, ele está com função diferente, mas a aparência é a mesma. E você começa a acertar essas questões quando você olha e verifica. Não, peraí, aqui ele está saindo da faculdade, ele é aluno, mas eu sei quem é. Eu sei quem é, eu conheço, mas aqui ele está na condição de aluno. Opa, eu conheço, mas aqui está na condição de professor. Eu conheço, mas aqui está na condição de filho. Quando você faz esse entendimento, o português começa a ficar tranquilo, porque você bate o olho, não interessa a roupa que está vestindo, você conhece. Ele está vestindo uma roupa ali de professor, mas eu sei quem ele é. Ah, esse A aqui ele pode ser artigo, preposição. Pode ser pronome também, tá? Pode ser pronome também. Mas aqui a gente focou nesses dois porque eles tocam direto no assunto crase. Então, sempre que você estiver estudando morfologia, tenha isso em mente, tá? Dessas possíveis roupas, né, que uma mesma classe gramatical pode vestir, né? Esses lugares diferentes que ela pode figurar. Quando você entende isso, aí a sua cabeça abre e você começa a tirar onda nas questões, porque você entende que uma mesma palavra depende do contexto, ela pode figurar de várias formas, e aí você tem essa clareza. Quando você verifica que jamais um artigo fará ali a anteposição a um verbo, porque ele não faz concordância, não é? O verbo. Então, comecei a estudar. Esse a que está antes da palavra estudar é uma preposição, beleza? Então, quando você entende isso, você chega a achar ridículo usar crase diante desse termo que antecede um verbo, porque você tem a plena consciência de que ali é apenas uma preposição, beleza?
Então, esse entendimento que eu queria trazer aqui para os senhores e senhoras. Então, espero que vocês deem aí o feedback, se entenderam, se ficou muito devagar, se ficou muito rápido, se eu enganei porque falei que eram 5 minutos e passou um pouquinho. Quero ver aí a sua reação. Bons estudos e até mais.